Neste mês de fevereiro, eu meio que abandonei o YouTube, Não, YouTube, eu não vou te abandonar. mas foi porque eu fiz um trabalho especial nas minhas redes sociais. Eu vou deixar no primeiro comentário meu arroba para que vocês possam conferir se vocês quiserem. Eu queria fazer um trabalho especial no livro de Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento. Começando por uma necessidade minha própria, porque eu percebia que sempre que eu ia ler o Novo Testamento, procurar uma palavra de Deus para a minha vida, eu lia os Evangelhos, que é onde aparece a própria vida de Cristo na Terra, e às vezes eu pulava para as cartas de Paulo, as cartas gerais, e parece que o livro de Atos que fica ali no meio, sempre eu pulava. E aí eu comecei a perceber que isso talvez fosse um problema não só meu, mas de muitos outros cristãos que quando vão ler a palavra, ler a Bíblia no Novo Testamento, acabam pulando, porque o livro de Atos ele é em forma de narrativa, ele é diferente literariamente dos outros, e aí nós acabamos perdendo grandes riquezas da palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos me chamou muito a atenção e eu aprendi muitas coisas, porque cada dia de fevereiro eu gravava pequenos vídeos, os Reels, como chamam, e pegava um dia um capítulo, fechando os 28 capítulos que fecham os 28 dias de um fevereiro de um ano não bissexto, como é o caso deste ano agora. E o que eu aprendi, eu gostaria de compartilhar agora. Primeira coisa, queridos, que chama muito a minha atenção são características da igreja primitiva, características do que nós chamamos de igreja primitiva, é essa igreja do tempo de Atos dos Apóstolos, que pegou os apóstolos ainda vivos, que começou a grande perseguição sobre a igreja. E olha só, uma coisa, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nós vemos bem certinho. Ele não é uma força cósmica, ele é uma pessoa que faz parte da Santíssima Trindade. E como o Espírito Santo ele é levado a sério, a própria igreja primitiva, ela se orientava pelas orientações do Espírito Santo, e vejam que coisa linda, que exemplo para nós hoje, no século XXI. Muitas decisões nas igrejas são tomadas pelas leis do marketing, pelo que a sociedade dita, e a igreja primitiva não. Ela era orientada pela voz amorosa e orientadora do Espírito Santo de Deus. Jesus prometeu: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o Paracletos, como diz em grego, que significa aquele que se coloca ao nosso lado. E nós vemos a orientação do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, um povo que era submisso a essa orientação, e aí tudo ia bem quando eles obedeciam ao Espírito Santo. Outra coisa também na igreja primitiva, que em cada alma, isso está registrado em Atos 2, em cada alma havia temor de Deus. Eles levavam Deus a sério. E tudo, queridos, eles faziam orando primeiro, eles não tomavam decisões por impulso, eles oravam. E também, outra coisa, que a igreja primitiva tinha relevância social, ela fazia diferença nas sociedades onde ela estava inserida, nas aldeias, nas cidades. Um exemplo é Dorcas, uma mulher que fazia roupas para as viúvas, para as mulheres necessitadas, e quando ela faleceu foi um impacto terrível ali, e ela é uma das pessoas que ressuscitou no livro de Atos dos Apóstolos. Também outra coisa, que às vezes nós, quando analisamos os personagens, ficamos naquela polaridade apóstolo Pedro, apóstolo Paulo. E o que eu tiro daí de interessante? A conversão de maneiras diferentes. A conversão do apóstolo Pedro foi gradual, foi aos poucos, e nós vemos realmente uma grande mudança na vida dele depois do Pentecostes. Então, quando ele foi cheio do Espírito Santo, aí sim ele pregou aquele sermão formidável onde mais de 3.000 almas se entregaram ao Senhor, sendo que 50 e poucos dias antes ele estava negando a Cristo. Já quando comparamos a conversão do apóstolo Paulo, a conversão do apóstolo Paulo não foi gradual, ela foi radical, ela foi em questão de segundos. E aí, aquele que respirava violência contra os cristãos se transformou naquele que respirava a pregação do Evangelho, o anúncio das boas novas. E também os outros personagens, para sair um pouco dessa polaridade, Pedro, Paulo, olha só que personagens maravilhosos tem em Atos. Tem Estevão, que foi o primeiro mártir.
A palavra fala que ele era cheio da graça e do poder de Deus, e se você for ler os sermões que ele pregou antes de morrer, dava para ver muito, muito de Cristo na vida dele. Barnabé, um obreiro, que levou Paulo até os apóstolos. Quando Paulo se converteu, ninguém acreditava na conversão dele, mas Barnabé acreditou e levou Paulo até os apóstolos, e a Bíblia fala que Barnabé era um homem bom e cheio da graça, do poder de Deus, e Barnabé, eu vejo como faz falta no século XXI muitos Barnabés no corpo de obreiros das igrejas de hoje, não é? Timóteo também aparece ali em Atos, que todos davam um bom testemunho dele e mostra realmente que ele, desde a sua avó, sua mãe, ali fala que ele tinha mãe judia e pai grego, mas ele recebia de gerações o temor do Senhor. Então nós vemos em Timóteo a influência poderosa e insubstituível que a família exerce na construção do ser humano, inclusive na sua construção espiritual. Também eu vejo ali Priscila e Áquila, um casal que abriu a sua casa para a pregação da palavra do Senhor e serviram a Deus em Éfeso, em Corinto. Também vi Apolo. Apolo era um pregador que pregava a palavra com ousadia, e quando ele começou a pregar, ele não tinha ideia, isso aconteceu com Apolo e com outros também em Atos, eles não tinham ideia de quem era o Espírito Santo, mas Priscila e Áquila ensinaram Apolo sobre o Espírito Santo, e aí sim, Apolo começou a pregar voltado para os judeus, convencendo de que Jesus é o Messias. E ali também aparece Apolo pregando aos judeus, Paulo pregando aos gregos, e a Bíblia fala que Apolo pregava com ousadia. Então vocês vejam como a presença gloriosa de Deus fazia diferença na vida de todos esses personagens. E outros personagens que me chamaram a atenção foram os próprios governadores romanos. Para eles, o cristianismo era só mais uma religião, só mais uma seita, era um problema interno dos judeus. Eles não davam muita importância, não. Só que, quando eles ouviam a palavra, eles eram impactados. Por exemplo, o governador Félix, ele sentia medo cada vez que o apóstolo Paulo falava sobre a justiça de Deus. E o próprio rei Herodes Agripa, quando ouviu a palavra, ele que era culto, ele conhecia muito bem a história judaica, quando ele escutou que Jesus é o Messias, ele foi impactado. Até ele confrontou o apóstolo Paulo e disse: mas você pensa que em tão pouco tempo podes fazer-me cristão? Então dá para ver que a palavra impactava a essas pessoas. Então, queridos, o que eu concluo do livro de Atos? O evangelho crescia, os milagres continuavam, Deus usava a sombra de Pedro para curar, Deus usava as roupas de Paulo para curar, Deus ressuscitou Dorcas, essa mulher que eu já citei antes, que era maravilhosa, como ela era relevante para aquela época. Deus ressuscitou o jovem Eutico, um menino que foi escutar um sermão de Paulo sentado numa janela e ele caiu de uma altura de 3 andares, né? Então, Deus operando milagres, maravilhas, e os maiores milagres de Atos são a conversão das almas das vidas. E eu encerro deixando um dos versículos mais impactantes do livro de Atos. O sermão do apóstolo Pedro perante o Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, ele falou sobre Jesus. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Queridos, não vamos mais pular o livro de Atos, mas vamos ler, estudar e sermos edificados, porque esse temor, essa reverência e esse poder de Deus que a igreja primitiva tinha aqui, faz falta para nós hoje. E o livro de Atos se encerra meio que em reticências, sem mostrar como é que foi o final de Pedro, como é que foi o final de Paulo, como é que foi o final dos outros apóstolos, porque eu entendi que a história continua, esta viagem continua na sua vida, continua na minha vida, e que no final nós sejamos contados com aqueles que, assim como Timóteo, Apolo, Priscila, Áquila, Dorcas, deram um bom testemunho da glória de Deus.